dessa sua trajetória, né? De diretora para... Você foi para... Secretária de Educação. Existiu alguma ação, algum método, alguma coisa que mudou, assim, que foi você que criou, foi você que mudou? Muitos, né? Bateu assim, cabeça 2000, assim, aqui não tinha, né? aqui eu vou fazer isso aqui, que isso aqui vai dar certo. 2012, quando eu fui convidada, eu me lembro muito, né? A Mônica, prefeita, tinha sido eleita em outubro, e aí me chamou, falou da minha experiência na escola do Estado, que tinha observado muito profissionais da área da educação, que tinha uma experiência de gestão, ela queria uma pessoa de Camusim, uma pessoa que tivesse uma referência na educação, uma história na educação, e aí fez esse convite. Eu admito que eu fiquei receosa, né? Não sei se medo não, mas receosa de ter aquela ideia, né, do passo maior do que a perna. Então, porque era uma área, porque era uma etapa do ensino que eu não tinha experiência, por exemplo, da educação infantil até o 5º ano, eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha tido experiência em sala de aula, e o gestor de uma pasta como a educação, que é uma das maiores do município, acho que é saúde, educação e saúde, ele tem que ser também uma pessoa que motive, ele tem que ser alguém que não diga faça, e eu não sou desse tipo de gestora. Vá lá e faça. Não, isso aqui tem que ser feito assim. Não, vamos fazer junto, olha aqui, a gente pode melhorar aqui. Então, eu sempre vejo que gestão tem que ser isso. Você tem que estar junto, você tem que estar lado a lado. Porque senão você não faz com que a equipe caminhe. Sentiu então, quando... Não, porque assim, tu foi diretora, tu já tinha uma segurança ali. Quando foi para ser secretária, embora tenha ficado com receio, porque vem a parte pessoal, que é... Todo mundo ia saber quem era, assim, todo mundo já conhecia, mas você ia ficar mais exposta ainda. E também, né, a função de secretário também tem uma característica meio política, né, da coisa, né? Mas, assim, qual foi a minha... Quando eu aceitei, e aí eu aceitei, depois foi que eu conheci a realidade, né? Eu não sabia que estava esse destroço tão feio, né? Eu imaginava, né? Que a gente via as escolas muito feias, as escolas muito acabadas. Porque tudo ia pro teu nome. De carteira. Nós tínhamos escola, Diego, que as aulas tinham finalizado no início do mês de dezembro, porque não tinha mais carteira para alunos sentar. Só que eu não sabia disso tão a fundo, né? Eu fui conhecendo, né? Então... E aí eu não quis fazer mudanças abruptas, nós não quisemos. Aí quando foi em dezembro a gente foi... Olha as palavras, conhecer, Betinha. Né? Nós fomos conhecer a realidade. Quando a gente viu o resultado da avaliação, meu Deus do céu, eu disse assim, meu Deus, eu me meti. O que eu estou fazendo aqui, pelo amor de Deus? Mas aí eu disse, não, aqui é um desafio, né? Aqui é algo que foi quanto tempo da nossa dar cidade, uma né? mudadazinha? É o futuro das nossas crianças. E hoje, sabe, eu olho para trás, olho aqui para tudo que a gente vivenciou e eu digo, tudo valeu a pena, sabe? Hoje você saber que você contribuiu para as nossas crianças estar aprendendo no tempo certo, que isso é transformador na vida da pessoa. E quando você tem a educação, como eu tenho na minha vida, como algo redentor, hoje eu sou o que eu sou pela educação. Claro, Deus primeiro, minha família, mas a educação. A educação transforma. Ela me tirou de uma sala de aula como aluna e me transformou em professora da escola que eu estudei, me transformou em diretora, depois me deu a oportunidade de ser secretária. E tudo foi acontecendo dessa forma na minha vida, sabe? Sem atropelo, sem eu querer merecer algo que não trabalhei por merecer. E uma coisa que poucas pessoas conhecem da minha vida, que aconteceu, né? Algumas pessoas mais próximas conhecem essa parte da minha história. Quando eu fiz a seleção para ser gestora do Estado, Diego, eu não queria ser diretora. Eu dizia, não. O máximo que eu aceitaria era ser coordenadora, porque eu achava que eu tinha que ser professora, coordenadora de área, como eu já era, depois coordenadora, e se eu gostasse da gestão, é que eu poderia pensar em um dia querer ser diretora. E aí, na escola que eu trabalhava, né, muitos professores fizeram essa seleção para ficar no banco de gestor, porque no Estado você faz a seleção e aí quem quer ser diretor se candidata dentro da escola. Aí tem uma eleição só com a equipe, com
como é que se diz? Com os pais, os alunos, né? Só com a comunidade escolar, era a palavra comunidade escolar, que são pais de alunos, os alunos, né? E a equipe de professores. E aí só vai ser candidato quem quer ser diretor. E aí, quando o diretor é eleito, ele escolhe no banco os seus coordenadores. Então, lá na escola que eu trabalhava, a gente tinha um coordenador, que ele era professor de educação física, e ele se mostrou, assim, ele se dedicava muito à escola, ele vivia dentro da escola, então era uma pessoa muito dedicada, tinha muito compromisso, que era o Rogério, né? E ele se colocou à disposição para ser candidato, né? Ele se mostrou disposto a ser candidato, mostrou querer. E ele merecia, né? Era uma pessoa muito dedicada, muito inteligente, muito focado, era muito querido. E aí ele se candidatou e realmente ele ganhou. E ele já estava formando a equipe dele, né? E eu ia ser uma das coordenadoras, que ele já tinha feito convite. Tu ia estar no cargo que tu queria estar. Ia só formalizar, E aí isso foi em abril, e aí ele ia assumir no primeiro dia útil de maio desse ano, que eu não lembro qual é o ano, né? Mas deve estar com uns 16 anos. Foi 4 anos antes de eu ser secretária, comecei a ser secretária em 2013, então deve ter sido 2000 e... Não lembro, fazer um cálculo aqui não. Mas ele... E aí ele assumia, tomar posse, né? No primeiro dia útil de maio. E aí ele, na madrugada do dia 1º de maio, né? Ele comemorando, saiu e tudo. E voltando para casa de madrugada, ele sofreu um acidente de moto e faleceu. Oxe! Foi. E aí, assim, né? Foi uma consternação na escola. E assim, no momento, a gente ficou assim, meu Deus do céu, como é que uma pessoa com vida jovem, né? Ele tinha quase a minha idade, acho que ele fosse até um pouco mais novo do que eu, pessoa cheia de vida, e aí a escola toda se abateu, alunos, ele era muito querido, era uma pessoa muito querida. Foi muito difícil nessa época lá no estadual, a gente chama estadual, né? Colégio Professor Ivan, 2009, né? Foi 2009. Foi exatamente 4 anos antes de eu vir para a secretaria. E aí, na época, todo mundo disse, não, vai ter que ser você, porque você é da escola, você conhece a escola, todo mundo gosta de você, os alunos lhe respeitam muito, e você tem uma trajetória aqui na escola, você conhece a realidade, E aí eu muito fragilizada na época, né? Perdi um amigo, perdi uma pessoa muito próxima, dentro de um ambiente que tudo lembrava ele, né? E aí eu assumi esse desafio, essa missão de ser candidata, e aí teve uma outra eleição, precisou ter outra eleição, e eu fui escolhida na época. Ele era jovem. Hoje tem uma Eu costumo sempre me arrepiar com as histórias, mas essa eu não... E assim, né, E aí eu assumi a direção da escola, gostei, me identifiquei, mas assim, foi um momento difícil, porque todos estavam muito fragilizados, sabe? Primeiro... Eu tinha que ser forte, e eu tinha que tocar o barco, fazer a escola continuar, dando bons resultados, os alunos estarem... E eu dizia, não, o Rogério, ele era uma motivação para a gente, era uma pessoa que também era de uma escola pública, venceu pela educação, uma pessoa muito dedicada, muito trabalhadora. Ele morava no bairro da escola, né? Então, assim, ele era muito querido por todos. E aí eu assumi o desafio, e assim, um detalhe, Diego, quando eu falei em Deus, né? Porque, na realidade, eu acho que Deus tem um propósito para tudo. E quando a gente é mais jovem, a gente não entende, né? A gente não consegue, às vezes, ouvir os propósitos de Deus para a nossa vida. Às vezes, a gente não consegue ouvir a voz de Deus para a gente, o caminho que Ele quer que a gente siga. E aí, quando você vai amadurecendo na fé, isso aconteceu comigo. Eu fui amadurecendo na fé e comecei a compreender, né, que eu tinha que ser obediente a Deus, que não adiantava eu fazer planos se esses planos não eram de Deus. E essas coisas que foram acontecendo na minha vida foram me mostrando isso. Entenda bem, quando eu fui ser diretora, eu não fui ser diretora de uma escola qualquer.
eu fui ser diretora de uma escola que ela tinha o que a gente chama de extensão de matrícula. Dentro da escola mesmo, nós só tínhamos 1.100 alunos. Eu conheço. Os outros 1.100, eles Eram estavam em distribuídos. vários distritos de Camusim. Eu vivi a minha vida toda em Camusim, desde criança, né? Mas eu nunca andava nos interiores, porque eu estudei, fiz faculdade, ia todo dia para Sobral, não tinha motivo para ir para o interior, né? Assim, não tinha muito conhecimento. Eu conhecia, sabe? Tinha Amarelas, tinha Guriú, tinha Pedra Branca, conhecia por nome os interiores, mas eu ir lá visitar, conhecer tudo, conhecer as pessoas de lá, não tinha essa vivência. E aí, quando eu me tornei diretora dessa escola, eu passei a conhecer. Eu pegava meu carro e ia para nossas extensões. Funcionavam em Amarelas, tinha um aqui no sítio Santa Lúcia, tinha outra lá na Pedra Branca, tinha outra lá no Corguinho, tinha outra lá no Córrego do Braço, né? Tinha outra lá no Baixo. Outra realidade naquela época, lá né? na Torta. Lago na da Torta, Tatajuba, eu já fui no né? Lago da Torta. Então, nós tínhamos 7, nós chegamos a ter 7 extensões, 7 escolas fora da sede. E eu com minha extrema responsabilidade em tudo que eu faço, eu disse, não, eu não posso ser uma diretora para ficar só na sede, eu tenho que visitar minhas extensões, que eu chamava extensões. Mas era obrigado ou não? Não, porque assim, a gente não recebia nada, nenhum valor financeiro para ir, mas eu me sentia na responsabilidade de ir, né? Eu sabia que eu tinha que, apesar de tinha um momento dos professores de estar na escola, todo mês tinha um planejamento, onde todos os professores da sede ou da zona rural, eles se uniam, mas eu achava importante eu estar lá, os alunos me conhecerem, porque eu era diretora deles também. Né? Não era diretora só do 1.100 da sede. Então, eu tinha um cronograma que todo mês eu tinha que visitar. Então, eu passei a conhecer. Hoje, assim, Betinha, você sabe, sozinha, dirigindo para a comunidade do Corguinho, eu sei. Para a comunidade do Mariano, lá perto da Torta, eu sei. Você sabe ir para o Lago da Torta, para Tatajuba, que é mais difícil, né? Tem que passar em áreas de dunas. Você sabe? Sei, né? Você sabe ir para as Frecheiras? Eu sei. Então, eu entendo, sabe o quê? Que Deus me preparou para ser secretária. Né? Porque essas escolas onde funcionavam, as extensões de matrícula, foram as escolas que depois eu fui ser secretária. Né? Que eu fui ser gestora. Gestora dela. Então, quando eu assumi em 2013 a secretaria, eu conhecia toda a zona rural de Camusim com uma palma na minha mão. Mas quando eu sabia onde estava cada escola do município. Quando entrou, que viu ali tua mesa, tudo ali, tu viu assim, não, agora eu tenho essa extensão todinha aqui, já conhecia, não tinha tanta dificuldade. Conhecia assim, né? Não conhecia a realidade, porque era um ensino diferente. Tem água aqui, ó. Escolas diferentes. Aqui tá... Aqui nós estamos bem assistidos. Na época do Cício não tinha água. E, aqui, e o cheiro aqui dos salgados, meu Deus, tá difícil. Mas assim, né? Eu entendi que Deus, né? Depois, eu avaliando aquilo ali que eu estava vivendo, eu disse, meu Deus, eu conheço tudo aqui, né? Conheço cada interior de Camusim, cada espaço. Eu consegui ir só, né? Porque eu era acostumada a fazer isso. Eu pegava meu carro, foram 4 anos eu fazendo esses percursos, né? A gente está falando muito de gestão, a gente fala muito aqui de gestão, né? A gente fala muito de empreendedorismo e não deixa de ser, gestão não deixa de ser. E questão de assim, a equipe. Sabia escolher bem a equipe, sabia, desde ser diretora até secretária, sabia escolher direitinho ali. Tem que escolher, né? Tem que escolher, pois porque é o seu trabalho, né? Porque às vezes podia tu se sobrecarregar, trabalhar mais do que os outros. O gestor, ele não pode, ele não consegue trabalhar só, né? O resultado é uma equipe. Eu sempre sou muito realista com as pessoas que estão ao meu redor. Né? É impossível dar resultado só. Quando às vezes você vai para uma premiação, como nós fomos aí ao longo de quase 10 anos sendo premiados em Fortaleza, escolas nota 10, nós chegamos a ter, num ano, 28 escolas premiadas. Olha aí. Numa avaliação, 28. Né? Nessa época, foi uma das maiores do estado, um dos maiores números, onde a gente foi um dos primeiros a ser chamado lá, né? Foi um dos mais ovacionados, mas eu sempre deixei claro para a equipe, aquilo ali, a minha parcela talvez de contribuição tenha sido a menor de todas. A gente tem que ter a humildade de saber
que quem faz a diferença está lá no chão da sala de aula, né? Dando o seu melhor todo dia, e não é fácil educar, eu digo muito isso, não é fácil você transformar a criança ali naquele diamante bruto num diamante lapidado, né? Tendo ali a autonomia do aprender e do conseguir aperfeiçoar isso todo dia. Então, isso é claro, sempre ficou muito claro, sempre esteve muito claro na minha mente, que a equipe, ela é muito importante, a equipe tem que estar focada. E aí a gente implantou uma rotina de trabalho muito forte em Camusim, nessa questão do cumprimento do tempo pedagógico, nem um minuto a menos, nem um aluno a menos. Eu digo, o pessoal me chamava muito, eu dizia, olha, quando uma das formações que fazia todo mês, eu fazia questão de estar fazendo todo mês, porque a Secretaria de Educação, ela tem um cronograma de formação muito rígido, naquele negócio de todo mês ter a formação para todos os segmentos de professores, né? Da língua portuguesa, da linguagem, da humanas, das exatas, né? Da matemática e tudo. Mas uma formação que eu fazia questão de ser a facilitadora todo mês era com gestores escolares, porque os diretores de escola, os gestores, diretores e coordenadores, eles são aqueles que estão lá todo dia motivando o professor, dando aquele apoio, né, para que eles possam dar bons resultados. E eu sempre deixei isso claro, que isso sempre foi uma ação muito compartilhada. Então, essa escolha dos gestores escolares, serem pessoas realmente que tivessem essa identificação com a educação, tivessem formação técnica para isso, isso é muito importante, né? Então, tudo isso que a gente implantou em Camusim, como a exigência do gestor ser formado, ter a formação na área da licenciatura, na gestão, tanto é que a gente fez curso de gestão também para... Vocês faziam, assim, constantemente cursos, você sempre trazia... Né? Inclusive, os nossos gestores, todos eles têm curso de gestão escolar, que é muito importante, né? Então, é a escolha, né, do professor para ele estar no lugar certo, né, onde ele se identifica, ele estar trabalhando onde ele se sente bem, não ter essa questão da perseguição, da maldade, de tirar aqui, bota aqui porque por conta disso picuinha política. Isso a gente, sabe, foi de uma forma muito firme implantado em Camusim. E a gente foi fazendo também as mudanças técnicas.